Vamos demonstrar como o Acronos Save Energy está funcionando. Vamos entrar na sua página inicial, entrar o login e senha e conectar. Aqui nós vamos ter um dashboard de como esse parque computacional está formado. Temos por versões do client, do Acronos, temos por sistema operacional, ele está controlando aí 70 dispositivos Macintosh e 145 computadores com Windows 7. E aqui nós temos por memória, por domínio, por fabricante e por processador. Veja que aqui ele faz um demonstrativo de quanto já foi gasto aí de energia por ano, no mês atual, e coloca uma data aí de 3 dias antes da data de hoje, 8 de dezembro no caso, e quantos grupos estão divididos, e o total de computadores que estão sendo controlados. Então esses dois grupos eles foram divididos da seguinte forma. Então, vamos vir aqui em grupos. Depois nós voltamos aqui para o dashboard. Então nós temos o lab geral e o reg disable, ou seja, o lab geral é onde está ativo o controle de energia, que depois nós vamos mostrar quais são as regras, e o reg disable, que são esses computadores aqui, o controle de energia está desativado, ou seja, esses computadores nunca vão desligar, porque são computadores que não podem ser desligados. E aqui nós podemos manipular, adicionar ou remover, qual grupo nós queremos definir. Então, o lab geral é onde estão ligadas as regras, então todos os computadores estão com as regras ativas, ou seja, estão economizando energia, e esses daqui não estão economizando energia, pois eles precisam estar sempre ligados, que são os servidores e outros computadores, Macintosh também. Então vamos voltar para o dashboard. Eu vou mostrar agora como que estão os cadastros dos fornecedores, o controle de energia, o gasto de energia. Então nós temos aqui o valor padrão, que está 19 centavos kWh, e o teu valor de ponta, que esse valor de ponta é quando está onde gasta mais energia. Eu vou mostrar aqui nas regras como que ele está dividido. Então os horários de pico. Então nesses horários aqui entra o valor de ponta. Então onde está verde seria o 0,19 e nesses horários entra o valor de 0,58, que é os horários de pico onde o valor é maior. Então agora vamos voltar aqui mostrar todos os computadores que está sendo gerenciado, veja. Então esses daqui que estão com os computadores com a regra Labs, é os que vão desligar em determinados horários. Em função da inatividade do computador, não tiver o pessoal utilizando, ele desliga o computador. Enquanto que se você pegar esses reg disable, esses daqui não estão economizando energia. Então veja que o Acronos Save Energy funciona tanto para Windows quanto para Mac. Ele consegue controlar ambos os sistemas operacionais. Ele desliga a energia do computador, entra em sleep mode quando o computador não está em uso, e nos dois sistemas operacionais. Agora vamos comentar um pouco do dashboard. Então aqui no dashboard, nosso primeiro gráfico é o quanto esses computadores ligados estão consumindo, veja, em reais mesmo, baseado naquela tabela da Eletropaulo, lá do quanto é o valor do quilowatt-horas. Então nós colocamos no sistema, o sistema já calcula quanto que o computador gasta por minuto e é gerado logs no sistema, aí no web server, quanto que o computador está gastando de energia por dia. E aqui ele está sendo somado e mostrando a cada dia, desde o dia 11, ele mostra os 30 últimos dias, o quanto que ele está gastando por dia. Então teve picos de R$90, aí depende da quantidade de computadores que está ligado no dia, Quanto mais computadores, maior o consumo de energia. Se descer um pouco mais para baixo aqui, nós temos um gráfico que mostra o total de computadores ligados. Então veja, no dia 11 ligou em torno dos 80 e poucos computadores, enquanto que no dia 27 ligou em torno de 200 e poucos computadores. Mas a média aqui, nós temos uma média aí, mais ou menos, aí, ignorando sábado e domingo, de uns 175 computadores sendo ligados aí. E onde está sendo controlado aproximadamente 215 computadores.
Então vamos lá, voltando aqui, né, o consumo diário, aqui nós temos o consumo mensal, né, o quanto que consumiu em novembro, foi R$ 850, e quanto consumiu até agora em dezembro, foi de 400 e poucos reais. Aí aqui nós temos a atividade do computador, ou seja, quando o computador realmente está sendo utilizado, ou seja, tem alguém utilizando o teclado e o mouse lá do computador. Então aqui esses valores são em horas. Então aqui nós temos, vamos supor, no dia 18/11 foram utilizados 200 horas na soma total dos computadores, e assim por diante. Aqui nós temos o gráfico da inatividade. Esse é o ponto importante do sistema. Por quê? Aqui é quando o computador não está sendo utilizado. Então, ou seja, não tem ninguém mexendo no teclado e mouse lá dos computadores. Então, veja que aqui no começo, né, antes de aplicar as regras, teve bastante inatividade. Ou seja, ninguém utilizando o computador e o computador ligado. E aí, quando as regras foram ligadas, né, que foi no dia 27/11, você vê que isso foi diminuindo. Veja que aqui ainda tem um pequeno consumo ainda, né? Mesmo com a regra ativa, tem um pequeno consumo. Por quê? Devido àqueles computadores que precisam ficar sempre ligados. Mas como filtrar isso, né? Veja que aqui o grupo está em todos, né? Eu não quero ver todos, veja. Então, nós temos aqui pequeno consumo. Vamos filtrar. Em vez de pegar todos os computadores, vamos ignorar esses servidores, né? Computadores da biblioteca. E os Macintosh também lá do laboratório de games, que precisam ficar ligados, eles não podem ser desligados. Então vamos vir aqui, ó, selecione o grupo. Em vez de colocar todos, vamos colocar, eu quero ver só aqueles computadores que está sendo aplicado a regra de economia de energia. A regra de os computadores que estão com a regra de economia de energia. Então veja, lab geral, e aí vamos lá para o gráfico novamente. Veja que a partir do momento que foram ligadas as regras, não está tendo mais nenhum gasto de energia. Ou seja, enquanto nós tínhamos aqui um gasto, né, de em torno de 16 mil minutos, 15 mil minutos, e aqui temos o gráfico seguinte que mostra esse valor em reais. Veja que aqui nós temos, varia, né, de 7,5 reais, sobe para 40 reais, 20 reais e 47,5 reais. Então, nós temos uma média aqui, vamos supor, de um gasto aí de uns 27,5 reais, desperdício, né, de 27,5 reais por dia. Aqui, ó, o gráfico de total de computadores. E aqui é o gasto médio por computador. Então, se nós pegarmos esse valor aqui, né, vamos fazer uma conta básica aqui. Vamos colocar aí que estamos tendo uma média aí de desperdício de 27,5 reais aí por dia, uma média. Veja que aqui nós temos em torno de 20 reais, aqui teve um pico de 47,5. Vou colocar aí o 27,5. 27,5, né? Vamos colocar 27,5 por dia, né? Isso contando que as regras foram ligadas aqui no dia 27, ou seja, nós estamos calculando a média do dia 11 aqui até o dia 27. Então, vamos colocar aqui a quantidade de computadores. Foi em torno daí de uns... foi menos de 150 computadores. Vamos colocar aí 137 computadores, mais ou menos. 137 computadores. Então, dividido esse valor aí por 137, nós teremos o quanto gastou por computador por dia. Se nós aplicarmos esse valor aí por mais ou menos 3 mil computadores e multiplicar aí por 345 dias do ano, tentar tirar aí o final de semana, que às vezes alguns ficam ligados, vai dar em torno aí de uns 207 mil de economia, mais ou menos, para 3 mil computadores. Aí vai variar, 1.000 computadores, 5.000 computadores, esse valor varia, mas é em torno disso. E aí aqui eu vou mostrar também como que foi aplicado as regras. Então, se nós viermos aqui em energia e em policies, consultar, aí nós temos as regras, né? Vamos abrir as duas, para vocês verem. Então, essas aqui são as regras. Então, a partir da meia-noite, ele colocou a regra que nunca vai desligar os discos rígidos, os HD. Então, o HD sempre vai ficar ligado, enquanto o computador estiver normal, né? Não entrar em sleep mode. Aqui ele vai entrar o Dynamic Efficiency, ou seja, a partir da meia-noite também,
dentro de 3 minutos o computador ficar inativo, o processador vai economizar energia, ele reduz o processamento para que economize energia no processador também. E aí, em função do horário, veja, tem a meia-noite, às 7 da manhã, meio-dia, às 3 horas, às 19 e às 23, ele vai desligando o monitor ou desligando, né, colocando em stand-by, né, em sleep, o computador. Veja, a janela de inatividade, ou seja, se não utilizar o computador na 1 hora da manhã por mais de 2 minutos, ele desliga o monitor, 5 minutos, ele desliga o computador. Aí, a partir das 7 da manhã, esse tempo aumenta para 10 e 12 minutos. Aí, por volta da hora do almoço, esse tempo é reduzido um pouco. E depois, às 3 horas, vai para 10, né, o monitor, e 12 minutos o computador. Aí já reduz um pouco, depois é 19, 7 minutos, 5 minutos, e assim por diante. Então, já expliquei, né, sobre os grupos, como você pode manipular, né? Aí vamos ver aqui a regra dos computadores das bibliotecas, né, dos servidores e dos 10 computadores lá do lab geral de Mac, aqueles 10 únicos computadores que não podem ser desligados. Então, tá assim. Então, a partir da meia-noite, então, todos os dias, nunca vai entrar em stand-by, nunca vai desligar o monitor e nunca vai desligar o disco rígido. Essa regra é aplicada em alguns computadores PCs e nos 10 macOS. E essa daqui é na maioria dos computadores que está sendo administrado a economia de energia, seja ele o Windows ou o macOS. Essa regra é respeitada nos dois sistemas operacionais. E aqui nós temos a parte de relatórios, né? Nós podemos selecionar 2 dias aqui, e ele gera um gráfico dos gastos. Estamos gerando aqui um gráfico onde a atividade online diária é semelhante, bem semelhante, ou seja, os computadores foram utilizados mais ou menos a mesma quantia de horas em cada dia. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, dia 18/11, veja, então foi utilizado bastante nesse período, e nem tanto aqui por volta das 5 horas da tarde, tá vendo? Esses daqui são os horários, da meia-noite até as 23 horas. E aqui o quanto de tempo os computadores ficaram inativos, veja, 5, 10 minutos, 15 minutos. Veja que esses gráficos também estão inclusos os computadores Mac e da biblioteca. Mas mesmo assim, eu vejo que não teve muito período mais que, né, acima de 1 hora e 2 horas. Vamos selecionar outra data aqui. Vamos pegar dia 4. Gerar. Aqui já teve um pouco. Mas mesmo assim, ó, reduziu bastante, né? Aí os horários que nem está acontecendo aqui no dia 18. Que tinham vários computadores, tanto do lab geral quanto outros Macintosh que ficavam ligados nesses horários, vejam. Enquanto que agora não estão sendo mais utilizados. O computador está sendo desligado. A data do relatório. Né, atividade online, e aqui os consumos de inatividade fora de 1 hora e 2 horas reduziu quase zero, enquanto que antes ficava bastante tempo os computadores ligados e sem os alunos estarem utilizando. E por último aqui nós temos na parte de configurações, né? Nós podemos alterar o tempo aqui, de quanto em quanto tempo os computadores clientes irão comunicar com o servidor, né? Com o web server. Então, esse tempo aqui, o ideal é que ele seja menor do que o
o tempo da economia de energia, no caso lá 10, 12 minutos, porque aqui dê tempo dele comunicar com o servidor e trocar informação. Aqui, se nós queremos ativar a atualização automática ou não, tá vendo? Ela está ativa a atualização automática, e aí as versões são liberadas em função do número que nós colocamos aqui, veja. Então, a versão do Windows está na 2001 e a versão do macOS está em 200. Então, se nós quisermos colocar uma versão nova, né, basta alterar o link aqui e o número da versão. E aqui é um check, né, é o MD5 do instalador, para verificar a integridade do arquivo que foi feito o download. Então, se o arquivo está íntegro, tanto do Windows quanto do macOS, né, que é esse outro link aqui, ele detecta, né, alteração de versão, ele atualiza automaticamente lá nos computadores, seja ele o Windows ou o macOS. E é isso.